Posso baixar um pouquinho? Não, quanto tá aí? Vai no pé, por favor. Tá aberto já. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live com especialistas e hoje a minha convidada é a doutora Priscila. Ela é dermatologista veterinária e a gente hoje escolheu falar sobre um tema muito interessante, que é uma das especialidades dela. A gente vai falar para vocês sobre criocirurgia. Aposto que tem muita gente aí que nem sabe o que isso significa, mas a gente vai hoje mostrar tudo para vocês. Tem um monte de vídeo bacana. Aposto que no final dessa live vai estar todo mundo craque no tema. Então, Pri, obrigada por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui comigo. Se apresenta aí para o pessoal. Eu agradeço muito, fico feliz de poder falar desse tema, porque é uma técnica que eu gosto muito de aplicar na dermatologia. Então, já aproveitando o gancho, a minha especialidade é em dermatologia. Então, além de consultas, né, dermatológicas, eu também trabalho com essa parte de criocirurgia, que é muito interessante e quero esclarecer hoje para vocês. Então, vamos lá. Então, acho que a gente tem que começar falando para o pessoal o que é criocirurgia, porque muita gente nunca nem ouviu essa palavra, e quem não é do ramo, então, pior ainda, né? Parece um palavrão. Então, explica para a gente o que é. Então, vamos lá, gente. A criocirurgia, basicamente, é um tratamento pelo frio, né? Bem simplificado assim falando. Por que criocirurgia? Porque é um método cirúrgico utilizando o nitrogênio líquido. Como que o nitrogênio líquido ele vai agir? Ele vai fazer morte celular. A famosa necrose, né? Depois até vou explicar como é que fica. Então, é uma alternativa para a gente poder fazer alguns procedimentos sem utilizar a cirurgia em si. E aí, depois eu vou explicar para vocês quais são as vantagens disso, tá? Mas, basicamente, então, é o tratamento de formações, de lesões, através do frio, utilizando o nitrogênio líquido, que é um dos gases aí mais eficientes para fazer a necrose celular. Legal, depois a gente vai mostrar aqueles vídeos e as fotos que você me mandou. E quais são as indicações, né? Já que ela vai substituir aí um processo cirúrgico, quando que a gente sabe, eu vou escolher a crio ou uma cirurgia comum? Você falou que é para tumorzinho, para verruga, e a gente tem as duas opções, né? Como que eu escolho? Quais são as indicações? Então, vamos lá. A indicação da crio, na verdade, é praticamente para quase todas as formações cutâneas. Então, o que são formações de pele, né? Então, desde verrugas, né, até, por exemplo, um tumor de pele, tá? Então, as aplicações de criocirurgia
elas são feitas de informações simples, como uma verruga, como um papiloma, um cisto sebáceo, que isso é muito comum, até a tumores de pele, como, por exemplo, o carcinoma solar, que é muito comum, né? E aí, a escolha da técnica, na verdade, gente, lógico que eu, fazendo a criocirurgia, vou puxar a sardinha para o meu lado. A criocirurgia, ela é um procedimento fácil, né? É um procedimento rápido, ele é simples. Muitas vezes eu consigo fazer com anestesia local. Se eu precisar de uma anestesia geral, geralmente o tempo da aplicação da crio é muito menor do que de uma cirurgia. Então, não tem pontos, as vantagens são muitas, né? Então, nem todo mundo conhece, mas eu acho que é uma área aí que tem muito campo na dermatologia, né? E aí, por isso que estamos aqui, então, para esclarecer. Legal, deixa eu ver aqui que o pessoal tá mandando umas perguntinhas. A Eliana tá dando boa noite, né? Sua cliente querida. Boa noite, Nico. A Carol também tá aqui falando, mas por que tirar a verruga do cão? Não é natural eles terem? Vamos lá, então. É muito comum em cães, principalmente de meia idade, né, para cima, começar a aparecer aquelas verruguinhas. E aí eu até falei disso numa live que eu fiz há uma semana atrás, né? O que a gente faz quando a gente encontra e agora tem uma verruga, tem um nódulo? Então, no caso das verrugas, gente, claro, se você levar ao veterinário para fazer aquele check-up, ele vai olhar e vai falar, nossa, não, se isso aqui for só uma verruga da idade, né? Geralmente é uma alteração da glândula sebácea, que é a nossa glândula que produz sebo, que é uma gordurinha. O que acontece em alguns animais, e isso é uma das coisas que eu mais atendo no consultório. Essa alteração da glândula sebácea, ela pode produzir uma gordurinha aí, que fica ao redor da verruga, e aí pode acontecer uma infecção oportunista por bactéria ao redor e dar uma coçadinha. E aí o animal começa a querer se lamber e se morder demais, porque começa a incomodá-lo. E muitas Geralmente vezes... a gente vê, né? Eles ficam mexendo. Isso. E aí, muitas vezes, essas verruguinhas acabam sangrando. E aí, acaba-se que tornam um transtorno mesmo, né? O animal fica raspando, aí sangra, vai sangue para tudo quanto é lado. Então, logicamente, que você não precisa, se tiver uma verruga lá, o seu veterinário já viu, ela não estiver sangrando, não estiver incomodando, não há obrigação de retirá-la ou, né, de fazer o procedimento. Legal. O Borico, que é um paciente querido meu, está perguntando se também é indicado para lipomas. Então, é que o lipoma, ele é de subcutâneo, né? Eu acho que para lipoma, dependendo, até daria para fazer, mas dependendo do tamanho, eu indicaria mesmo a cirurgia. A cirurgia. A Ingrid está perguntando se verruga branca e rosadinha é preocupante. Então, eu sempre falo assim, quando eu atendo um paciente que me pergunta isso. Tudo começa pequenininho, né? Por isso que a gente sempre fala isso, a Shelly também, sobre o acompanhamento veterinário. Pode ser que seja só uma verruguinha mesmo, né? Que geralmente um adenoma, uma hiperplasia dessa glândula sebácea que eu comentei. Mas fazendo o acompanhamento, você mesma vai passar para o veterinário o tempo de evolução, se incomoda ou não, se coça ou não. E o veterinário vai estar ali, pelo menos aí, algumas vezes por ano, olhando para poder te instruir se ele acha melhor fazer um exame. A gente vai até falar de qual exame, né? A gente pode dar uma pincelada nisso. Se vai fazer exame ou não, se é melhor tirar ou não. O veterinário que instrui, olhando, fazendo a inspeção no exame acompanhando, físico. Né? Isso. Legal. Bom, a gente já falou de algumas indicações, então. Gente, se vocês quiserem mandando pergunta, fiquem à vontade, que eu estou aqui pegando todas as perguntas e passando para a Pri. Vou deixar essa live salva 24 horas aqui no perfil e também vai ficar salva depois lá no IGTV. Então, mandem para os amigos, chamem o pessoal para vir assistir, que é um tema muito bacana e muitas vezes a gente pode
evitar uma cirurgia desnecessária através de uma técnica menos invasiva, né, digamos assim. Então, é muito legal a gente difundir esse conhecimento. Chegou mais uma perguntinha aqui. Verrugas tiradas em cirurgia. A grande maioria das vezes acaba voltando e com a crio volta também? Então, vamos lá. Não, a criocirurgia é um procedimento único. Então, o que a gente fala? Que a eficácia melhor da criocirurgia é para pequenas lesões, pequenos nódulos. Óbvio, tudo que a gente pega no começo, o tratamento da crio vai ser melhor. Então, se numa cirurgia cresceu no mesmo lugar, se tirou cirurgicamente e cresceu no mesmo lugar, é porque ficou alguma partezinha ali. Então, o que pode confundir, gente, é que tem raças que começam a ter muitas verrugas, e aí elas podem nascer em outros locais. Mas não, essas verrugas aí, que são super comuns, com criocirurgia é um procedimento de uma vez só. No mesmo momento, eu vou falar disso, a gente faz os ciclos de congelamento. Vou aproveitar e vou emendar aqui, então. Como é que funciona isso? Quantas sessões? É uma sessão? É um tratamento contínuo? Como é que isso é avaliado e como é que a gente decide isso? Então, tá. Então, aí a gente vai dividir lesões benignas de lesões malignas, né? Então, para um nódulo benigno, né? Uma verruga, por exemplo, um cisto sebáceo, eu faço um único procedimento, e esse procedimento envolve 2 ciclos que a gente chama. O que é um ciclo? É um congelamento com descongelamento. Então, só para vocês terem ideia, depois a gente vai colocar aí vídeo para vocês entenderem mesmo. Uma verruga, né, que acho que é o mais comum, vamos falar do mais comum. Uma verruga demora para eu congelar, mas são segundos. 15, 20 segundos. Eu congelei ela e aí eu vou manter um pouquinho esse congelamento fazendo... Tem um vídeo que mostra isso também. Fazendo spray de forma intermitente por mais alguns segundinhos. Então, dura aí o quê? 20, 30 segundos um congelamento. E aí o descongelamento, ele tem que durar igual ao congelamento, ou seja, 30 segundos, ou melhor ainda, o dobro do congelamento. Então, quanto mais rápido for o congelamento e mais lento o descongelamento, eu vou conseguir a morte tecidual mais eficaz. E isso tudo é muito rápido, não dura nem 1 minuto. Então, para lesões benignas, 2 ciclos. E malignas, a gente estipula 3 ciclos. E aí, né, você vai me perguntar, mas e aí, como é que eu sei? Tem vezes que eu posso me deparar com um nódulo e não saber o que ele é, né? Sim. Então, para isso, como eu faço? Se eu estou na dúvida, se eu estou diante de um nódulo, uma formação benigna ou maligna, eu posso primeiro fazer a citologia aspirativa, que é aquela que a gente aspira com uma agulhinha fina o conteúdo dessa formação, mando para o laboratório antes e vejo se o resultado deu compatível com alguma formação mesmo, para eu poder optar pela quantidade de ciclos. E se eu já sei que for maligna, eu vou fazer 3. E eu tenho a opção, quando eu não sei, de colher uma biópsia antes do congelamento e, por precaução, já fazer 3 ciclos. Mais 3, tá. Entendi. Aí você faz a coleta para a biópsia antes por outro método. Por punch, isso, que é aquela foto que eu te mandei. Vamos colocar já para o pessoal o punch? Então? Vamos. Assim fica, acho que mais fácil de visualizar, né? Isso. E assim, quando a gente fala a palavra biópsia, eu sinto assim que o tutor já fica espantado. Nossa, vai tirar um pedaço. Então, eu quero que a Shelly coloque essa foto para mostrar que é simples essa técnica por pedaço, né? O pessoal já está vendo. O punch é um aparelhinho, né, Pri? Parece uma caneta, é isso? Isso. E aí, a ponteirinha dela tem vários diâmetros, né? Geralmente, eu uso 2 a 3 milímetros. Olha bem isso. Pequenininho. É um nada, então, né? Geralmente eu faço um bloqueio local, aí eu tiro os pelinhos da região, colho
por punch, e aí eu congelo na sequência. Legal, deu para entender. Bom, e aí, a partir daí, você decide esses ciclos, então, que nem você falou, se for benigno, maligno, se não souber, acaba por precaução fazendo como se fosse maligno. Exatamente. Entendi. E é feito, até teve uma pergunta aqui, cadê? A Aninha Artivete, nossa colega, eu acredito, pelo nick dela. Não estou reconhecendo, se for alguém, gente, me perdoe, que as fotinhas, às vezes, eu sou péssima. Ela está dizendo o seguinte, verruga na ponta da orelha. É preocupante? E aí depois ela colocou, não é bem uma verruga, porque não é preta e sim rosinha. E se é feito com anestesia? Aí eu já vou emendar aqui a pergunta da anestesia, por isso que eu já emendei. Tá. Então, assim, eu vou te falar que a orelha é meio... veterinária, Aninha, estudante querida, está aqui com a gente, nossa colega. Legal, legal, que bom. Então, assim, a região da orelha, ela é complicada, né? Como que eu vou fazer, então, daí uma anestesia local na orelha? Tem regiões que realmente são limitantes para anestesia local. E a orelha é uma dessas regiões limitantes, né? Daí a gente teria que olhar, né, essa formação na ponta da orelha, saber o tempo de evolução, mais ou menos como ela é visualmente mesmo, na palpação. Talvez, por ser na ponta da orelha e limitar, né, uma anestesia local, seria interessante até se desse para colher uma citologia aspirativa, né? Tá. Depende do tamanho. Será que, por exemplo, em um mês evoluiu muito? Então, todos esses dados são muito importantes para a gente saber que estratégia que a gente vai fazer. Então, para locais, orelha, focinho, gente, infelizmente não tem como fazer anestesia local nesses lugares. Só que daí eu posso optar por uma rápida anestesia geral, porque o procedimento, conforme eu falei para vocês, é muito rápido. Bacana. Pri, quanto tempo dura? Você já mais ou menos falou para a gente aí, né, que é muito rápida a sessão, mesmo quando faz mais de um ciclo. E como é que é esse pós? Aí a formação congela, descongela. Ela cai na hora? Como é que é isso? Sim. E o pós-operatório? Fala pós-operatório também? Estou meio perdida. Então, vamos lá. Primeiro que o que a gente tem que entender, que quanto menor o local que a gente vai tratar, mais rápido vai ser o processo, obviamente, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, um carcinoma de pele evoluído, grande, volumoso, a gente vai até mostrar aí, o meu tempo de criocirurgia, logicamente, vai ser maior, porque eu preciso englobar o nódulo inteiro com margem de segurança. Mas, para pequenos procedimentos, né, cistos, verrugas, pequenos nódulos, realmente é muito rápido, e aí o pós-operatório também é mais rápido. Então, é assim, o pós-operatório, né, o pós-crio cirúrgico, digamos assim. Então, o que a gente observa logo após eu aplicar? Eu apontei para lá porque eu estou aqui no consultório e a minha mesa está ali, mas logo após eu aplicar crio na região, eu observo a região ficar inchadinha, edema, e um eritema, que é quando ela fica bem vermelhinha. Isso acontece mais ou menos nas primeiras 2 horas após a aplicação. Depois disso, a gente começa a observar que a formação, ela meio que vai dando uma evoluída, uma murchada mesmo. E aí, entre o primeiro dia da aplicação e no máximo até o terceiro, já se percebe a área ficando cianótica, quando vai ficando roxo, mais para o enegrecido. Por quê? Isso caracteriza o processo de necrose. O que é necrose? É morte celular, né? A gente chama aí que é a apoptose que acontece aí. Então, aquelas células lá que fazem esse tecido que a gente não quer, elas vão morrer. Então, a região fica escura. Tem gente que sente até um cheirinho um pouco mais fedidinho mesmo, porque é uma necrose, né? Sim. E por ser necrose, olha que interessante, Shelly. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, principalmente nas pequenas formações, não precisa de antibiótico terapia. Porque morte por necrose... Mais uma vantagem. Isso.
não tem morte por necrose, né? Não tem para que usar antibiótico. Então, é mais uma vantagem também. Nossa, maravilhoso. Quero aproveitar para mandar um beijo para a Aninha, minha cliente linda, que entrou aí, mandou beijos também. Aninha é cirurgião plástica humana, que deixa a gente linda, e tem 3 cachorros. Que legal. Estão perguntando aqui também se a alimentação interfere no aparecimento de verrugas. Gente, não tem nada, nunca vi esse tipo de ligação em relação às verrugas. A gente vê muito mais pela idade, né, Pri? Os animais mais velhos. Sim. Ou papilomavírus, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Isso, que daí é em mais novos, né? Geralmente, animais né? novos. Exatamente. Vamos mostrar algumas imagens para o pessoal? Vamos. Então, vamos lá. Qual que você quer que eu coloque primeiro aqui para você falar? Então, vamos colocar... a gente falou do papilomavírus, vamos colocar? Então, eu estava falando de papilomavírus lá na semana passada, explicando que é muito mais comum em filhotes, né? Porque, na verdade, é contagioso entre os cães, né? É um vírus, e a né? gente vê muito isso. A gente vê muito em filhote, porque muitas vezes eles podem vir já com esse vírus lá do criador, enfim, ou do canil, onde estava, né? E a gente também pode ver em animais que têm a imunidade baixa, né? Estão fazendo, sei lá, algum tratamento aí para câncer, pode acontecer também. E aí é muito comum na mucosa oral. E também, né, mucosa oral, esse paciente precisou ser submetido por anestesia geral, não tem como, né? E aí, então, ele tinha um papiloma na língua e ele tinha também na gengiva. E aí, esse daí, o papilomavírus, que você vai mostrar agora, então. Esse daí tinha pouco, né, Pri? Eu já atendi uns casos assim da gente ver vários na boca, né? Nossa, eu também já atendi assim, de ver assim a boca inteira, né? Assusta, né? Apesar de ser algo benigno, né? Assusta. A pessoa fala, meu Deus, o que é isso? Começa a brotar ali um monte de verruga. Tem um vídeo aqui mostrando a aplicação nessa língua, né? Ah, legal. Vou colocar para o pessoal, para eles conseguirem ter ideia, gente. Está aparecendo já o vídeo, você fazendo a aplicação na linguinha. O animal vai ter que dormir, né? Não tem como ficar acordado para fazer isso. E nesse vídeo eu acho até que eu estou fazendo intermitente. Está fazendo intermitente. Isso. Que é para manter o congelamento por alguns segundos. Isso é indolor. Tudo bem que ele está dormindo, mas eu digo, quando acorda... Então, a única coisa que eu acabo utilizando no pós, às vezes é anti-inflamatório, porque nesse primeiro dia pode ter esse inchaço, esse edema, e pode até causar um desconforto, mas com anti-inflamatório, assim, é bem tranquilo mesmo. Ah, legal. Bacana. Vamos para o próximo caso, então. Qual queremos mostrar? Então, vamos colocar agora de um Lhasa com papiloma. Do pescoço, isso. Vamos lá. Está aparecendo já para o pessoal. Então, desse mesmo cãozinho, ele tinha um papiloma no pescoço e ele tinha um cisto sebáceo e ele também tinha umas verruguinhas pelo corpo, que ele tinha várias coisas para fazer. E a gente fez num único procedimento tudo isso. Daí, o único que a gente estava na dúvida era justamente esse do pescoço, se poderia ser alguma outra coisa. Porque não era característico, assim, muito de verruga. Então, a gente ficou na dúvida, colhemos uma biópsia por punch, e aí o congelamento foi na sequência. Foi o único nesse animalzinho que a gente fez 3 ciclos, foi o do pescoço. O restante... Pode falar, depois eu pergunto. E o restante a gente fez 2 ciclos, porque eram verruguinhas mesmo. Tá. Uma pergunta de veterinária leiga, olha isso só. Na verdade, assim, são coisas que eu escuto, e que na época de clínica eu escutava muito, e você falou do cisto, agora me veio isso na cabeça. Eu sempre escutei dizer, não sei se estou errada, que quando tinha um cisto, uma formação, a gente tinha que tirar a cápsula, senão ele volta. Sim. E como é que faz na crio? Você congela ele? Então é assim. Eu congelo essa capa, entre aspas. Então, quando o cisto sebáceo, ele faz uma fístula, né? Ele estoura e sai aquele sebinho, né? Então, a gente tira todo o sebinho de dentro e aí vai ficar uma abertura, né? Uma fístula. Sim. E aí, eu congelo
é justamente esse saquinho que a gente chama, né? Essa capinha do Tá. cisto, que é para ele não voltar. É justamente Não isso. voltar. Então, Quando ele vai volta, necrosar e vai morrer. Ah, legal. Tem uma perguntinha aqui, da Carol. Ela está perguntando se existe vacina contra esse papilomavírus. Ah, existe, não é uma vacina, assim, né? Existe uma Autovacina, né? autovacina que pode ser feita, existe tratamento com homeopatia. Nesse caso que a Shelley mostrou aí, gente, ela já estava tentando com essas fórmulas mais naturais por meses sem sucesso. Por isso que a gente acabou optando pela CRIO e por uma anestesia geral. Tá, bacana. Vamos para o próximo, então. Gente, acho que agora é o gatinho, né, Pri? Ah, tem a do gatinho. Vamos mostrar, então a gente mostrou uma foto de casos mais simples, né? Sim. E aí vamos mostrar um bem no extremo oposto. Quem não gosta de imagens fortes, gente, não assista, porque o gatinho está numa fase bem... O meu irmão, por exemplo, quando foi fazer edição, ele falou, Shelley, por favor, né? Ele não gosta de ver. Então, já estou avisando antes, tá? Cenas fortes. Vamos lá. Porque essa gatinha ficou com um carcinoma solar, né? Que é muito comum. A neoplasia mais comum em felinos é o carcinoma solar, principalmente nos brancos, pele e pelos brancos, nas áreas de menos pelo, ponte nasal, né? A gente vê muito também em ponta de orelha, nesse caso, foi em ponte nasal, e estava muito evoluído já, então não teve jeito, não teve como a gente preservar todo o rostinho dela, né? Tá. E aí ela ficou assim, esteticamente com um defeitinho, porém, clinicamente bem melhor, né? Ótimo. E por isso Legal. que a gente fala, a CRIO, quanto antes fizer, quando tiver no comecinho, é o tempo ideal para fazer. É não deixar evoluir justamente por conta disso. Bacana. A gente pulou um caso da Trico. Ah, tá, vamos lá, também é comum. Então, assim, ó, dentre as verrugas, né, dessas que a gente fala aí de meia idade para cima, o que é mais comum, gente? É a alteração da glândula sebácea, que pode ser uma hiperplasia da glândula, ou então um adenoma. A gente também tem as alterações de folículo piloso. E aí, nesse caso, que é um umbigo, veio para mim porque sangrava demais, ele coçava, ele raspava a cabeça no móvel, e aí a dona falava assim que ia sangue para tudo quanto era lugar. E aí nós decidimos também fazer uma biópsia por punch antes do congelamento, e aí nos deparamos com um tricoblastoma, que nada mais é que um nódulo benigno de folículo piloso. Ah, que maravilha. Então, era benigno. Benigno. E aí, para a gente finalizar, eu vou mostrar os vídeos, então, do equipamento, né? Para o pessoal legal. Uma visualização melhor. Então, a gente tem um vídeo que você está mostrando, né? Os equipamentos. Isso, o nitrogênio líquido, ele fica num bujão guardado, né? E aí lá tem tipo uma colher, assim, que é para eu poder tirar o líquido e colocar no spray. É através do spray que eu aplico o nitrogênio líquido, né? E aí eu opto, dependendo do caso, pelas ponteiras, que também tem nesse vídeo. Então, a gente tem o método aberto, que é a sonda até que está no spray, é o método aberto, que a gente chama. Uhum. E também existe o método fechado, que é umas outras sondas que servem, por exemplo, para alguns determinados tipos de nódulos, ou então para lesões lineares, que são lesões que você não tem muita profundidade, você tem mais expansão, assim, de área, né? Legal, deu para ver bem. Acho que para quem nunca tinha nem ouvido falar, a gente mostrou bastante, assim, né? Agora já para o pessoal ter uma ideia. A Paty acabou de chegar. Oi, Paty, tudo bom? Oi, Paty! Então, dá para a gente ter uma ideia, né? Eu acho que a nossa ideia aqui com essa live hoje era mostrar uma oportunidade, né, das pessoas terem um tratamento diferenciado, muitas vezes animais que não precisam ser submetidos a um método cirúrgico mais invasivo. Então, a gente consegue resolver com uma técnica muito mais tranquila, mesmo que precise de uma anestesia geral, pode ser uma anestesia mais superficial, né? Então, nada assim que a gente precise de uma
preocupação, entre aspas, né? Assim, sempre tem medo da anestesia. Tá viva, Pri? E mostrar, né, para as pessoas que tem tanta coisa, gente, e às vezes a gente fica com medo, ai, viu que nasceu verruga, não quer mexer, ai, pode ser um tumor, não quero saber, e aí vai deixando, e quando vê, fica que nem, por exemplo, o gatinho que já estava muito avançado, ou a gente não consegue técnica, né, então... Acho que e essa esse é a ideia, assunto, né? Shelly, esse assunto começou na live lá do Eu, Você e os Pets, né? A gente introduziu esse assunto da CRIO e, nossa, o que vinha de mensagem, e o meu pet tem uma formação e eu tenho medo de saber o que ela é. Sim. Tenho medo até de levar no veterinário, né? E aí a gente precisa, né, gente, parar um pouquinho com isso, leva no veterinário, não quer dizer que lá já vai fazer alguma coisa, mas pega a opinião, acompanha, né? E aí existem, sim, técnicas muito menos invasivas, rápidas, práticas, que é a criocirurgia, ela tá aí para isso mesmo. Ai, adorei. Acredito que o pessoal também. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida e não quiseram mandar aqui, fiquem à vontade. Tem aí o meu Instagram, sigam a Pri, me sigam. A gente vive dando dica, a gente vive mostrando um monte de coisa da nossa rotina, tanto eu quanto ela. Além de tudo, a gente faz um trabalho em conjunto muito bacana dos pacientes dermato, com a nutrição. Então, assim, a gente está sempre trazendo novidades para vocês, né? Sigam lá, prestigiem as páginas, né? Pri, eu quero muito te agradecer mais uma vez a presença aqui. Tem um monte de tema para a gente falar, né? Então, se o pessoal também tiver sugestões, mandem para a gente, porque tema é o que não falta, né? Ainda mais nessa área de dermato. Então, acho que é um dos carros aí, né, da nossa rotina. Muito obrigada, Pri, adorei. Aprendi. E eu agradeço. Aqui também, né? É sempre muito bom estar com você em lives, eu adoro. Que ótimo. A Aninha está agradecendo também, nossa futura colega, está falando que adorou. Legal. Agradeço o pessoal que está aí. Semana que vem tem mais. Não vou contar para vocês o tema ainda, porque eu estou aqui, pensando o que a gente vai falar, mas eu conto logo, logo. Pri, obrigada, um beijo. Obrigada, beijo. Aqui com a gente e a gente vai informando vocês das novidades. Legal.